Bom dia, meus amigos da SBN. Estamos aqui para mais um Café com o Presidente. Hoje um dia importante porque nós vamos ouvir o que os neurocirurgiões têm a dizer e a nossa comissão de relação com a saúde suplementar. Convidamos aqui o Dr. Rodrigo Odre, o Dr. Pedro Pinheiro, o Dr. Marcos Perocco, o Dr. Sérgio Tadeu Fernandes, para que nós possamos aqui discutir alguns aspectos do que o neurocirurgião da prática clínica, que trabalha no mercado, tem a nos dizer, e para que o presidente possa ouvir e possa refletir sobre ações futuras. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria que cada um se apresentasse, começando pelo Dr. Rodrigo Adri, onde ele fez a residência. Também ele é um advogado e gostaria, começando por ele, por favor, Dr. Rodrigo. Meu nome é Rodrigo Adri, fiz residência em São José do Rio Preto, em neurocirurgia. Posteriormente eu terminei fazendo uma pós-graduação em medicina legal, perícia médica, então também tirei o título na área. E por conta de algumas dificuldades no mercado de trabalho, terminei fazendo algumas pós na área de auditoria, legislação hospitalar e atualmente em direito médico, bioética, saúde e compliance. Direito ainda estou fazendo, ainda não concluí ainda o curso, mas ainda estou estudando para futuramente também exercer. Perfeito. Dr. Pedro Pinheiro, por favor. Meu nome é Pedro Pinheiro, sou neurocirurgião, fiz residência na Santa Casa de Ribeirão Preto, depois fiz uma complementação em neurocirurgia funcional no Hospital AC Camargo e no antigo Hospital Brigadeiro para tratamentos de dor, epilepsia e transtornos de movimento. Obrigado, Dr. Marcos Perocco. Bom dia, eu sou o Dr. Marcos Perocco, fui residente da Santa Casa de Ribeirão Preto. Posteriormente eu fiz fellow na Universidade Freiburg, na Alemanha, e posteriormente eu fiz pós-doctorate de Research Fellow no Brigham Women's Hospital, na Universidade de Harvard. Eu fui preceptor da residência do Hospital Militar de Área de São Paulo e do Hospital Santa Paula. Atualmente sou coordenador da Comissão de Relacionamento com a Saúde Suplementar da SBN. Sou membro titular da SBN desde 2007. Perfeito. Dr. Sérgio Tadeu? Eu me chamo Sérgio Tadeu Fernandes, fiz residência em neurocirurgia na BP, São Paulo, no antigo serviço do professor Walter Carlos Pereira e do falecido e saudoso professor Roberto Godoy. Depois fui fellow do professor Evandro de Oliveira, no laboratório de neurocirurgia lá da BP, alguns estágios no exterior. Durante muito tempo coordenei um serviço de neurocirurgia vascular, hoje já não estou mais como coordenador desse serviço. E atuo na saúde suplementar há 14, 15 anos aproximadamente. Fiz um MBA em administração hospitalar e gestão de serviços de saúde pela Fundação Faculdade de Medicina da UFBC. Perfeito. É muito importante a gente tentar entender o que o neurocirurgião hoje, veja, nós temos vários ramos da neurocirurgia aqui expressados, pessoas que atuam mais em coluna, vascular, dor, tumores e epilepsia, que o Rodrigo também atua. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O neurocirurgião está empobrecendo nos últimos anos? Vamos começar pelo Tadeu agora. Olha, Dr. Paulo Henrique, acho que a população, de um modo geral, pela defasagem de inflação e correções, o nosso dinheiro vale menos. E aí, obviamente, isso tem um reflexo. Se a gente faz uma análise econômica, de fato, além da depreciação de inflação, existe sim uma redução dos honorários médicos. Então, o neurocirurgião, a rigor, está empobrecendo. Essa é a minha opinião. Não, concordo plenamente. Não só com a questão do empobrecimento por conta dos honorários, como também, de forma geral, em relação à mesma remuneração, não só por procedimento, mas também
pelo valor que é pago em consulta e mesmo em plantões especializados de neurocirurgia, né? Se a gente levar em conta quanto se pagava, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás, quanto se paga hoje, a gente vê que teve uma depreciação progressiva. Muitas vezes o valor nominal pode até ter aumentado, mas o poder de compra caiu muito e progressivamente vem caindo. Pedro? Sem dúvida, acho que eu concordo com tudo que foi falado anteriormente, né? Não só a questão dos honorários, o valor do plantão, eu vejo uma redução importante. Acho que está empobrecendo sim, professor. Rodrigo? Concordo com todos, né? E a maioria já deu um panorama, né, do que vem acontecendo, né? O valor, né, do plantão não acompanhou o valor da inflação. Você encontra plantões hoje em dia que pagam quase a mesma coisa de 10 anos atrás. O CFM também, né, fez uma média geral, né, que o médico há 10 anos atrás recebia em média 37 mil por mês, e no geral hoje é 34. Então, se eu considerar a inflação nesse período, né, teve uma perda assim, não significativa, né, porque talvez aí de 50% do valor. E também tem a questão do mercado, né? Quanto mais profissionais no mercado, mais tem, né, oferta, e isso reduz os honorários, os valores para baixo. Né? E vai se nivelando por baixo. Quais são os desafios enfrentados no relacionamento com os planos de saúde, especialmente no que diz respeito à remuneração de procedimentos neurocirúrgicos? Essa é uma pergunta de uma colega do interior, lá de Rio Preto, e nós gostaríamos de saber de você. Não especificamente ela faz neurocirurgia, mas o que vocês acham que é um desafio a ser vencido aí com a saúde suplementar? Pode começar, Rodrigo. Em questão de honorários? Que ela perguntou. Em questão de relacionamento como um todo, né? Inclui honorário, a relação com o auditor, tudo isso. Assim, eu também estou na defesa profissional da Sociedade Brasileira de Coluna, né? Eu faço parte lá. Então a gente também recebe as queixas, né? E outras comissões que eu já participei aqui na SBN, né? Então, assim, as queixas são parecidas, né? Tanto, né, ortopedia, neurocirurgia. E a grande maioria das vezes, em relação à saúde suplementar, o que a gente vê é as queixas para se conseguir trabalhar. Né? A maioria dos profissionais reclamam da questão de solicitar um procedimento cirúrgico, né, e passar para a auditoria, ter honorários, né, cortados da codificação, materiais também às vezes não são autorizados, e aí fica impeditivo de você continuar a realizar o tratamento. E aí depois se passa pela junta médica, né, conforme a RN 424 de 2017 da ANS, e aí também às vezes mantém essa questão da negativa. Então a queixa maior, acho que é a maior empecilho hoje em dia para o trabalho da neurocirurgia e de especialidades que demandam o PME, né, porque é complicado na neurocirurgia operar sem o PME hoje em dia, né, tanto crânio quanto coluna. Então isso, né, acho que trava o trabalho, né, entre o neurocirurgião, no caso da SBC, ortopedista que faz coluna, e a relação, né, do trabalho com a saúde suplementar. Acho que hoje em dia isso é o que maior, assim, ponto que, né, está atrapalhando essa dinâmica. Né? O que você acha, Pedro? Eu acho que o médico, o neurocirurgião se enquadra nisso. Ele terceirizou a negociação do valor do seu trabalho. Nós médicos, de um modo geral, não sabemos negociar. Vamos falar especificamente de saúde suplementar. O médico sequer consegue cobrar honorário médico no seu consultório. Ele geralmente terceiriza isso por uma secretária, por uma outra funcionária. Então a gente tem essa barreira, né, de falar de honorário médico com o nosso paciente e com as operadoras. Então acho que esse é um ponto importante. O médico terceirizou, ele terceiriza essa questão de negociação até hoje. E as operadoras de saúde, eu entendo que o médico que presta serviço para uma operadora, seja cooperativa, seja plano de saúde, convênio, redes verticalizadas, pacotes,
O médico ele tem que conciliar dois interesses que são antagônicos, de certo modo, principalmente do ponto de vista econômico, né? Via de regra, um paciente que está pedindo tudo, quero fazer check-up, eu tenho direito, eu pago, e uma operadora que quer negar tudo, né? Então, o médico está no meio dessa balança aqui, é o paciente que quer fazer tudo e a operadora dizendo que não pode fazer nada. Então, a gente tem que agradar o nosso paciente, cliente, não gosto muito disso, mas é o termo que se usa hoje, né? Que o paciente está se tornando um cliente, a experiência do cliente, etc., do paciente. E o pagador aqui, porque existe esse intermediário, né? Não quer disponibilizar o recurso. O que a gente chama de operadora de saúde, na verdade, é de doença, porque eles não promovem saúde, o que eles querem, que eles custeiam é o tratamento da doença. Então, assim, o médico terceiriza essa negociação e é responsável por contemporizar dois interesses antagônicos. Esse é o nosso papel. A operadora cria barreiras, cria dificuldades, ela se baseia numa justificativa de excessos, o que para mim não faz o menor sentido. O fato é que vida não tem um valor pré-determinado, ele está segurando saúde. Qual que é o valor da saúde do indivíduo? Não existe um teto para isso, nós não temos uma cultura para isso, vida não tem preço. E aí a conta, de fato, não fecha, né? E quando eu estou na assistência, no meu paciente em particular, ele não se encaixa num protocolo pré-determinado, é um indivíduo, eu customizo o tratamento. Então, é essa briga que o médico enfrenta e aí as dificuldades que se cria dentro desse triângulo, dentro dessa relação. É uma dificuldade. Marcos e Pedro, como a defasagem da tabela de honorários influencia a disponibilidade de tempo, qualidade assistencial e sustentabilidade na prática neurocirúrgica? O que vocês acham? Só complementando o que o colega falou, uma coisa que a gente observa, eu pelo menos observo bastante na prática hoje, tá? Eu, assim, no meu consultório eu não sou credenciado a nenhum convênio, então os pacientes que me chegam eles pagam consulta particular, os honorários são particulares, eu acabo não tendo dificuldade como paciente no sentido de negociar o valor. O que acaba acontecendo é que, na prática, nós, médicos, temos que seguir uma série de regras, e nós as seguimos, regras, regulamentos, leis, códigos, e a outra parte envolvida, no caso a fonte pagadora, a operadora de saúde e o consórcio que existe entre ela e os hospitais, eles acabam usando essas leis, regulamentos e códigos quando lhes é conveniente e para o que lhes é conveniente. E não, isso, não como uma coisa 100% do tempo. Então, eles chegam a ser, assim, chega a ter situações assim que num primeiro momento ele dá uma autorização se baseando numa regra e aí depois na junta médica, por exemplo, ele usa uma outra regra que contradiz aquela. Então você vê que eles têm eles tentam justificar de toda forma, não gastar, né? E independentemente do resultado, independentemente do que eles possam usar de subterfúgio para economizar o dinheiro. Então, assim, é uma situação extremamente complicada porque acaba tendo uma relação extremamente assimétrica. O paciente ele é leigo, ele não sabe definir o que é o melhor para ele. A gente se baseia em critérios científicos, mas também obedecendo critérios legais, éticos, né, e até mesmo morais, né, como no caso você falou, a gente tem uma série de protocolos, mas a gente tenta encaixar,
né, até do ponto de vista moral, o que é o melhor para aquele paciente, para a situação daquele paciente. Só que o convênio, quando convém a ele usa dessas regras, e quando não convém, ele ignora as regras e aí tenta não aceitar, e a gente vê isso bastante. Um exemplo claro, a gente tem ali um manual, né, de diretrizes para solicitar os procedimentos, que é aprovado pela ANB, aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, etc., que respeita todas as leis e tal. Quando você pede através dele, muitas vezes os convênios eles negam uma série de coisas, né, eles não obedecem a ele. Outra coisa, quando nós solicitamos, a lei e as regras dizem que a gente tem que oferecer, por exemplo, 3 fornecedores, 3 marcas diferentes, você oferece isso daí e aí eles aparecem com um quarto, um quinto, dentro de um pacote para diminuir o custo deles, e eles querem obrigar você a operar e assumir o risco de muitas vezes fazer o procedimento com Você um material. considera que isso é um cerceamento? Com certeza, um cerceamento do exercício profissional. Inclusive, uma coisa que a gente tem observado hoje em dia é que chega-se ao ponto de um médico que não aceita, ele tem a sua cirurgia cancelada, você pede, existem várias instituições que já estão fazendo isso, você faz uma solicitação de uma cirurgia num determinado hospital, seguindo a legislação vigente, todas as regras, sendo extremamente detalhado, seguindo todos os critérios técnicos, científicos, legais, éticos. Quando chega lá o pedido, se não está dentro do pacote que eles determinaram em o hospital junto com um convênio, e que é algo que é ilegal, né, porque tem um limite de gastos, etc., contradiz então a ética, a legalidade, os regulamentos da ANS, etc., eles simplesmente ou cancelam ou oferecem uma outra coisa e tentam forçar. E se o médico, muitas vezes, ele começa a insistir em brigar pela legalidade, muitas vezes ele chega ao ponto de ser bloqueado De agendar a cirurgia. de agendar a cirurgia, de ter o cadastro naquela instituição, entendeu? Ou seja, você acha que as operadoras transferiram a responsabilidade dos RTs dos hospitais? Com certeza. Acaba que muitas vezes você manda o pedido para o hospital, e o hospital, isso já é uma coisa que se sistematizou principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, né? A impressão que se tem é que durante a pandemia, como ele teve uma queda muito grande no volume cirúrgico, eles viram que eles estavam mantendo o recebimento dos convênios, só que não estavam gastando com as cirurgias. E aí, com isso, eles tinham uma margem de lucro maior, né? Então, eles falaram assim, como que a gente faz para manter essa diminuição da quantidade de cirurgias? Uma das coisas que eles fizeram foi transferir para o hospital. O hospital, ele já barra o pedido que não tiver dentro do acordo comercial que tem entre ele e o convênio, a fonte pagadora. Só que esse acordo que é feito nas sombras é um acordo que ele é ilegal. E aí esse pedido ele nem chega na operadora, então aí não existe prazo correndo, a operadora faz de conta que não recebeu o pedido praticamente. Agora, como que essa defasagem de honorários influencia a disponibilidade de tempo, qualidade assistencial e sustentabilidade na prática? Bom, na prática, o médico ele acaba tendo que tentar trabalhar mais, achar outras formas outros meios de remuneração. Então ele acaba tendo que pegar um plantão no hospital público para poder pagar as contas, ele acaba tendo que
Ou seja, ele tem que se virar para conseguir fechar a conta no final do mês, geralmente trabalhando mais, né? E tentando achar alternativas. Tá? Ainda não chegamos ao ponto de ter que fazer Uber, mas está perto. Tá perto. Mas a qualidade, você acha que cai? Com certeza. Com O que você certeza. acha, Pedro? Você pergunta aí, a gente vai ter que dar uma... Professor, essas duas perguntas que o senhor fez, ele é quase para escrever um livro, né? Mas eu vejo 4 pontos principais, né? O primeiro é que às vezes cirurgias que são autorizadas, né, depois elas são glosadas o pagamento, quer dizer, passa por uma auditoria, ela é autorizada, né, e na hora de você receber a cirurgia é glosada. Você fica sem entender, foi autorizada, glosou por quê? Isso impacta nos honorários, porque você dá como certo que aquela cirurgia você vai receber aqueles honorários. A segunda questão é a gente incorporar, né, tecnologias novas, né, num engessamento de protocolos. Falando pela minha área, professor, quando a gente pensa, por exemplo, fazer uma biópsia de um tumor cerebral profundo, dificilmente a gente consegue a autorização para fazer por neuronavegação, né, porque só tem os códigos para fazer por estereotaxia, que é um procedimento seguro, mas ele demanda mais tempo, demanda uma logística maior. Eu não sei dizer se é realmente a melhor técnica para o paciente em detrimento da neuronavegação. A terceira questão, professor, é que muitas vezes você pede, né, a cirurgia, está tudo certinho e a operadora direciona esse paciente para um outro colega a revelia dele. Não é que o paciente quer ouvir uma segunda opinião. A operadora fala, não, você vem para esse médico aqui agora, até a impressão que dá, professor, não sei se isso é uma verdade, é uma impressão, que ela vai ficar fazendo essa migração até ela encontrar um médico que fale aquilo que ela quer ouvir. Às vezes me parece um pouco isso daí. E a última coisa, professor, é que existe aquela coisa que a gente aprende, né, na faculdade, né, que o exame do paciente ele é soberano. E a gente vê que isso na prática médica não é verdade. Né? Você pega, por exemplo, um paciente, você examina o paciente, você constata que ele tem uma dor facetária de coluna. Só que ele tem ali uma protusãozinha central, minúscula, você vê que não tem nenhum sinal de radiculopatia, mas está na DUT que tendo aquilo, as infiltrações não podem ser feitas. Então, assim, do que vale o meu exame físico no paciente, a minha anamnese, né, se existe esse todo engessamento? Então, tudo isso eu acho que reflete, né, na assistência, na qualidade, nos honorários, né, eu acho que é tudo multifatorial. Cada tema desse a gente faria um programa, professor. Mas acaba assim, que se a gente for juntar tudo isso, o que acaba acontecendo é que a gente, na prática, assim, existe uma assimetria muito grande, porque nós, como médicos, temos que cumprir todas as regras e eles atropelam as regras conforme a conveniência deles e utilizam dos serviços jurídicos deles, etc. e tal, e do poder econômico deles para se proteger, e fica por isso mesmo muitas vezes, né? Então, assim, é uma situação extremamente complexa. Você estava falando da DUT, existem algumas situações, inclusive, que, por exemplo, um exemplo pontual, eu sou operado da coluna cervical, tá? Um colega nosso me operou, eu fui atrás eu praticamente me indiquei a cirurgia, tá? E eu me indiquei a melhor cirurgia que, segundo a literatura, seria indicada para mim, que seriam 2 próteses de discos cervicais. Tá? Pela FDA, nos Estados Unidos, então, tem a liberação de você fazer 2 níveis contíguos de prótese de disco cervical. Eles fizeram um estudo longo, com centenas de pacientes, que mostra que é o melhor método, lógico, determinados critérios técnicos. Aqui no Brasil, a DUT, ela fala que não, que é um nível só, em detrimento da literatura médica, que prova que é melhor, que é superior quando é 2 níveis. E eu, pessoalmente, tive que entrar com uma ação judicial contra o meu convênio, na época, para conseguir ser operado da forma como eu achava que era o melhor, e o meu médico também, né, o Vinícius Benites,
também concordava que era o melhor, e depois de 3, 4 meses só que eu fui conseguir ser operado. Então, assim, e é um problema recorrente isso. Como é que você vê, Adri, essa resolução do CFM que nós tivemos agora com essas mudanças na regulamentação das auditorias? Você acha que isso é um benefício? Você acha que isso pode equalizar entre os neurocirurgiões e as operadoras uma sistemática? Porque a justificativa delas é que todo esse arcabouço de protocolos deles foi gerado por excessos de profissionais no começo dos anos 2000, depois culminou em 2015 com flagrantes e de excessos e de problemas de compliance. E como é que você vê? Você que está fazendo direito, tem toda essa formação, você acha que ela pode ajudar a equalizar toda essa sistemática do neurocirurgião bom que quer ter seu sustento, seu ganho, não comete excessos e quer operar? O que você acha? Eu acho que pode ajudar, mas tem alguns empecilhos aí no meio, né? Como Peroco comentou, alguns pedidos não chegam nem ir para o convênio. Então, se não vai para a mão do auditor, então assim a resolução, né, não vai ter efeito, né? Então, esse tipo de caso que o Peroco comentou, que o hospital às vezes recebe pedido, mas por questões contratuais com o operador ele não dá seguimento por questão de pacote, de honorário, de material, isso a gente geralmente costuma chamar de negativa branca, que é uma negativa que você nega sem dizer que negou. Então tem um terceiro contrato entre hospital e operadora que faz que você negue o atendimento, o atendimento do paciente, que é o contrato que a operadora tem com o paciente. Ou seja, é um contrato interno de terceiros que está influenciando no outro contrato do paciente. Então aí tem questões até com relação ao CDC quanto a isso, né? Porque você usa um contrato, né, de terceiro que não tem nada a ver com o paciente para terminar interrompendo, né, o tratamento, né, daquele paciente que tem um outro contrato que é alheio ao do hospital. Então aí tem uma questão do CDC. Aí quando a gente passa por isso, aí chega no auditor, né? Que a das maiores queixas é que as auditorias são automatizadas, né? O primeiro tem um auditor que não precisa ser especialista, então, mas a queixa é que o auditor nunca conversa com o médico assistente, que não examina o paciente, simplesmente vê os relatórios, vê os materiais e aí nega. Como tem o PME, eles, no caso da neurocirurgia de coluna, já manda para a junta médica que é o desempadador especialista. Então essa resolução do CFM é uma boa proposta para melhorar esse tipo de auditoria que você não vê o paciente, só vê relatório, o material e tenta enxugar isso tudo. Então, assim, a obrigatoriedade de você conhecer o paciente, discutir o caso, eu acho que dá para melhorar o tratamento, né? Um tratamento mais humanizado, mais focado na questão do paciente, porque um paciente não é igual ao outro. Um pode ter, por exemplo, coluna listese, mas um tem grau 2, outro 3, outro tem um embolamento, outro tem estenose de canal associado. E só olhar laudos de exame, que muitas vezes nem descrevem com detalhe o que tem na imagem, porque, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia, eu não olho o laudo, eu olho a imagem para decidir. E aí dali você saber o que é que você tem que fazer. Então, assim, forçar esse diálogo, eu acho que é um benefício para o paciente, né? Para poder justamente evitar o excesso, porque aí o auditor vai ter também, né, que analisar a imagem, ver o paciente, conversar com o paciente, saber o que ele sente, para saber se realmente é aquilo, e o paciente, o médico assistente vai ter possibilidade de dialogar, né, e fazer com que o auditor entenda que aquilo que está sendo pedido é necessário. Você acha, por exemplo, que o empacotamento, fazendo uma conjectura, ele não facilitaria essa ação cirúrgica sem passar pela auditoria, ou ele atrapalharia? E a outra pergunta, a operadora escolher, por exemplo, um material nacional equivalente, que é dentro do pacote
Você acha que o neurocirurgião ele é muito intransigente em relação ao material que ele quer, ou realmente é muito diferente o que ele precisa do que é oferecido no pacote? Gostaria de ouvir de vocês. Vou até só mudar um pouquinho, já vai para você, Rodrigo. Sérgio, o que você acha, Sérgio? Veja, são várias perguntas, né, professor Henrique? Nós temos uma infinidade de materiais similares no mercado. Acho que é praticamente impossível um médico, um indivíduo, conhecer todos os materiais do mercado, né? Geralmente a gente tem uma expertise, uma experiência com 4, 5 materiais que são similares, que são substituíveis. A gente, com essa questão de aviltamento aí dos honorários, eu não tenho condição de bancar a minha formação e treinamento em todos os materiais disponíveis, né? Então a gente foca a formação em 3, 4. Muitas das vezes a intransigência vem disso. Eu não tenho treinamento para usar esse material que a legislação diz que é autorizado, tem registro na Anvisa. Eu não tenho capacidade técnica de questionar isso, por exemplo. Eu faço pouco cirurgia de coluna, né? Enfim, fazia mais num convênio onde a gente prestava serviço como equipe, mas no meu consultório não faço. Eu vejo a operadora tentando empurrar o material nacional. O fato é que tem registro na Anvisa, eu não tenho como questionar a questão técnica do uso ou não desse material. Ele é rastreável e ele está liberado para uso. Mas às vezes eu não tenho treinamento, é uma chave diferente, é um decorticador diferente, um ângulo de entrada, uma rosca dupla, enfim, existem detalhes técnicos que a gente desconhece. Então muitas das vezes eu acho que o médico é intransigente por uma questão de formação técnica para o uso daquele material. Tá? Então acho que esse é um ponto da intransigência. E a questão de volume que o senhor comentou, todos comentaram, né? O volume, na verdade, é um subterfúgio do médico para compensar as perdas de honorário. A qualidade cai, né? E a gente vê isso no pensamento econômico de um modo geral, certo? Vou fazer uma analogia com um carro. Não dá para comparar uma Ferrari, que é uma experiência para se dirigir, com um Volkswagen. O Volkswagen, em termos de faturamento, se duvidar, é o mesmo da Ferrari, mas aqui se vende volume, certo? Não se vende a experiência de pilotar um carro. Quando você vai lá na loja da Volkswagen, você é só mais um comprador. Malemar, você toma um cafezinho. Você vai na Ferrari ali na Avenida Brasil, os caras estouram um champanhe, um espumante para você. Ou seja, é uma experiência. Meu Deus, você já consegue na Ferrari? Veja, não consegue, porque nós estamos no volume. Entendi. O sistema está nos forçando a ir para o volume, então a qualidade do atendimento cai, a experiência do seu paciente cai, a gente é forçado a trabalhar em protocolo em linha de produção. Eu não consigo customizar o tratamento, personalizar o tratamento do meu paciente. Mas eu acho que aí é mais do que isso, é aquilo lá que eu tinha falado anteriormente. O que fala a lei, o que fala a regra? Que o médico assistente ele deve indicar 3 marcas Certo. do conhecimento dele. Isso. Aí você indica as 3. Tá? Ou seja, você está fazendo correto. Sim. Tá? Então, não indicou nenhuma Volkswagen, nenhuma Ferrari, mas você indicou 3 de qualidade. Você indicou lá BMW, Mercedes e Audi, que vai atender, vai ter conforto, vai ter segurança. Você está entendendo? Perfeito. Mas aí o que acontece? Aí o convênio ele chega e fala assim: ah não, mas esses daí não, eu vou te dar um Gile e você se vira. Gile, Um sei Gurgel. lá. Não, vou te dar um xing-ling. Vou te dar um xing-ling aqui que tem registro na Anvisa. É isso. Você está entendendo? Vou te dar um xing-ling que tem registro na Anvisa. Poxa, mas eu nunca dirigi. Vamos fazer uma analogia. Eu gosto de fazer bastante analogia com... Não, professor, eu gosto de fazer bastante analogia com indústria aeronáutica, porque é um negócio que ao longo do tempo foi evoluindo cada vez mais para a segurança. Então, o que eu costumo dizer?
Você pega um piloto, por mais experiente que ele seja, ele tem, sei lá, 10 mil, 15 mil horas de voo. Ele vira e fala assim, agora eu vou pilotar um Phenom 300 da Embraer. Ele nunca pilotou aquele avião. Ele tem que passar por um treinamento para pilotar aquele avião. Ele já pilotou Boeing, Airbus, Learjet, entendeu? Já foi da Esquadrilha da Fumaça, mas aquele avião ele não conhece. Ele vai aprender na hora onde é que fica o botão, onde é que liga, onde é que desliga. Não. Por quê? Você acha que aumenta o risco do paciente aprender na hora? Com certeza. Claro. Com certeza. Claro. Você não fez um laboratório, você não teve um treinamento anterior. Você vai aprender na hora que o paciente é aberto. Você vai aumentar o tempo cirúrgico, você vai aumentar o risco de infecção, você vai aumentar o risco, a quantidade de sangramento, o tempo de internação, o tempo de UTI. Então, assim, o cara está focado aqui, ó. Não, eu vou diminuir o valor aqui desse procedimento, com esse pacote. E o resto? Né? A gente, como médico, a gente tem que pensar no global, né? O Cushing já falava isso daí. A gente tem que imaginar, não é a doença, é o indivíduo e o mundo em que ele vive. Exato. Então, a gente precisa ter essa visão holística, global. Só que isso tem um custo, Marcos. Tem um custo. Só que aí é aquela coisa. Aí entra a racionalização, por exemplo, com o manual, com as regras, com as leis, que são todas assim, 60, você debate, você pensa, junto, faz um colegiado, e aí de repente o que acontece? Um auditor ou uma pessoa, às vezes nem chega no auditor, você manda um pedido para o hospital e recebe uma resposta que às vezes de uma pessoa, do administrativo do hospital falando assim, sua cirurgia está cancelada porque você não se adequou ao pacote. Isso tem acontecido diariamente, não só na neurocirurgia, na cirurgia vascular. A gente, como médico, aí, Marcos, tem a opção de dizer para o paciente, olha, neste hospital não te opera, porque aqui, veja, afinal de contas, quem que é o cliente do hospital? É o operador ou é o médico que Eu está concordo, só que chega num ponto que fica impossível de você operar, porque o que acontece? Você pega... Se fica impossível, certo? Todos nós, neurocirurgiões, chegamos a um comum acordo de que é impossível praticar dessa forma uma neurocirurgia com excelência. Em algum momento, essa operadora, esse hospital vai ter que abrir as pernas, porque esse paciente precisa ser tratado. O problema é que tem um colega nosso que vai lá e fala, eu aceito fazer. Sim, mas aí a questão, eu ouço essa discussão, eu acho que o primeiro congresso que eu fui, eu ainda era acadêmico do sexto ano de medicina, foi em 2002, eu fui com meu pai, lá em Fortaleza. Eu ouço essa discussão desde aquela época, ou seja, faz mais de 20 anos. Então, o que a gente precisa começar a fazer é o quê? Individualizar as ações. Não adianta a gente pegar e falar assim, não, vamos deixar o sistema. Não. Quem é o responsável técnico do hospital? Quem é o responsável técnico do convênio? Quem é o responsável? Você está entendendo? Sim, porque o médico é responsável pelo paciente. Sim, porque a auditoria, a aprovação ou a negativa, seja ela parcial ou total, é um ato médico. A auditoria é um ato médico. Então ele não pode se esconder atrás da estrutura para dirimir a responsabilidade dele, para negar um tratamento. Agora, só evoluindo um pouco aqui por causa do nosso tempo, né? Eu queria entender um negócio, né? De que maneira o manual de codificação ajudou os neurocirurgiões na padronização e valorização dos procedimentos e, ao mesmo tempo, trouxe dificuldades para os neurocirurgiões. Por exemplo, exemplo clássico, né? É aquele caso que você vai operar um crânio e você pede tratamento de fístula lipórica, você nem operou o dente. Então isso tem sido alvo de reclamação, esse tipo de exagero na codificação.
E esse exagero na codificação, de certa maneira, desmoraliza a nossa classe, porque, veja, eu sei que há necessidade de equiparar valores, mas chega até a ter um teor meio fraudulento, né? Quando você coloca códigos que você não vai fazer. Isso aí é ouvido, é visto em demandas judiciais, demandas das operadoras alegando. Vamos começar pelo Rodrigo e daí o Pedro, para eles falarem um pouco. O Pedro está meio tímido hoje, não tomou um café Mega Blaster aqui que a Roberta vai pegar para a gente aqui. O neurocirurgião empobreceu, mas Tem um cafezinho aqui na sociedade, café tá caro. Café tá caro. Eu participei da revisão do manual da coluna, né? Junto com a SBC também, né? Acho que a maioria ali dos códigos, eles não estão sobrepostos, né? Por exemplo, a questão da fístula licórica para tumor. O que, na verdade, se coloca no manual é que, por exemplo, se você vai abrir a dura mater, né, para remover o tumor, você vai criar uma via de acesso para surgir uma fístula licórica. Então, você vai ter que reparar essa fístula, né? Então, ou suturando a dura mater, usando colas ou substituto dural. Então, né, muitos termos desse de que os códigos são sobrepostos, né, são assim, na tentativa de reduzir os honorários. Por exemplo, o que a gente vê muito, endoscopia de coluna, eles falam que o código de endoscopia de coluna engloba todo o resto do tratamento, canal estreito, hernia de disco, sendo que é um código de via de acesso. A via de acesso endoscópica, mas aí o tratamento depois que você colocou endoscópico é retirada de ligamento amarelo, retirada de osteófito, laminectomia, retirada da hernia de disco, né? Então é uma sequência de tratamento. Então isso ajuda, teoricamente deveria ajudar também a operadora e o auditor ver quais são os códigos ali que são pertinentes para o caso, porque lá no manual tem o CID, tem separando a patologia, tudo, então teoricamente deveria ajudá-los a perceber quais pedidos estão fugindo do padrão médio, né, daquela patologia. No entanto, o que a gente vê é o contrário, né? Na verdade, a gente vê na saúde suplementar os hospitais tendo a sua própria codificação, seu próprio pacote, né, e assim, sua própria indicação. Então, acho que assim, a gente ajuda assim, a gente a questões assim, judiciais a guiar, mas na saúde suplementar ele termina não sendo utilizado pelas operadoras. Elas seguem o que elas acham que deve seguir, né? Pedro. Eu acho que é um bom norte, professor, embora não vejo respeito dele pelas operadoras que têm seus próprios protocolos. A única forma que nós temos, né, de ser remunerado é através dos códigos cirúrgicos. Fora o honorário, não existe outra forma de uma remuneração do cirurgião. Então, você colocar vários códigos, também concordo que não são sobrepostos, é na tentativa da gente resgatar um pouco do valor do nosso honorário. E tudo isso é feito achando o quê? Que houve excessos nas últimas décadas. É inquestionável isso. Mas se olhar o percentual dos médicos que cometeram esses excessos é muito pequeno. Generaliza-se toda uma classe, manda conta para o paciente com protocolos, com um monte de ações em cima desses excessos que aconteceram num número muito pequeno. Ninguém pensa assim, por que a gente não vai combater o mal profissional, seja ele de qualquer área? Não existem ações para isso, existem ações o quê? Para limitar o geral de todos os médicos. Né? Então, assim, isso atrapalha muito. E para o senhor ver, professor, teve um hospital, pediu uma cirurgia, né? E aí o atendente lá do comercial do hospital ligou e falou, olha, essa e essa empresa não pode, é protocolo do hospital ser essa e essa. Eu falei, mas por que desse protocolo? Qual que é o objetivo? Não, é ordem interna, se não for essas empresas, não passa. Eu encontrei, curiosamente, assim, no café com o diretor clínico do hospital e comentei com ele isso. E, na verdade, professor, não tinha nada de protocolo, era o rapaz do comercial que tinha vínculo com empresas e direcionavam para essas empresas.
Então parece que era uma coisa intransigente do médico e na verdade não era. Então a gente acaba levando às vezes a fama, vamos dizer assim, entendeu? De algo que a gente nem estava sabendo, nem imaginando. Nós estamos caminhando para o final, né? Foi muito proveitoso, pena que é curto o nosso café, né? Café, já que Expresso. o neurocirurgião empobreceu, então nosso café é curto. Eu gostaria das considerações finais, Sérgio, seguindo a ordem aqui, Marcos, Pedro e Rodrigo. Sérgio. Bom, eu vou primeiro agradecer o convite em nome do presidente da nossa sociedade, o professor Paulo Henrique Pires de Aguiar, pela oportunidade de estar aqui com os colegas e debatendo um tema tão relevante para a nossa prática e difícil. E acho que a minha consideração final talvez uma sugestão, como o professor comentou, que é o intuito principal, de que a gente faça um estudo econômico, né, de quanto custa para um neurocirurgião se formar e exercer a profissão. Porque se nós tivermos essa informação de quanto custa isso, a gente pode ter uma baliza do que de fato vai ser a viabilidade econômica do exercício da profissão. Quando é que o egresso da residência de neurocirurgia vai ter o seu break-even, falando em termos econômicos? Quando é que ele vai recuperar o investimento que ele fez? Eu estou com 62 anos e ainda não recuperei. Pois é, professor. Entende? Porque esse tipo de avaliação econômica vai nos dar uma ideia do que de fato é viável ou não, para que a gente deixe de pagar para trabalhar. E isso é um estudo econômico, isso não é formação de cartel, nada. Olha, o neurocirurgião gasta tanto para se formar e exercer a profissão dele, com qualidade, com excelência. E a partir daí a gente vai poder inclusive orientar os pretendentes à carreira. Exato. Né? Muita gente vai deixar de prestar. Pois é, veja, vamos de fato mostrar quanto é que custa exercer a neurocirurgia no nosso país. É um prazer estar aqui falando com vocês e eu acho que a ideia do Sérgio é excelente, né? E eu acho que, acima de tudo, a gente tem que lutar para que a Constituição, as leis e os regulamentos que já existem, tá? Que eles sejam cumpridos na sua integralidade para todos e não só para um lado, porque se isso for feito, acho que 99% desses problemas não estariam acontecendo. Desculpa. Eu sei, desculpa. Eu ri porque, na verdade, essa é a Eu sei realidade que do nosso país, né? Isso não é exclusividade do neurocirurgião. Infelizmente, essa semana eu já ouvi pelo menos uma vez que eu era muito romântico. Não, mas... Talvez eu seja o último dos românticos, Temos que ser. Mas vamos continuar lutando para que a lei seja cumprida. Né? E não só por um lado, mas por todos. E não a revelia da interpretação de poucos, né? Sim, exatamente. Pedro. Professor, agradecer a oportunidade do desabafo que o senhor deixou a gente dar aqui, né? É muito importante quando a gente vê que a sociedade que nos representa nos dá esse espaço, né? Até então eu me sentia meio que invisível dentro da SBN. Eu sou mais um neurocirurgião aí, né? E a partir do momento que se abre esse espaço dentro da sociedade para que a gente possa falar, ser ouvido, né? Isso não parece muito, mas é muito importante para quem está ali no dia a dia tomando porrada para tudo que é lado de todas as pessoas. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade. E a consideração final, professor, meu pai foi neurocirurgião, meu pai faleceu esse ano, né? E durante assim, minha infância e adolescência, eu tinha meu pai como exemplo. Eu quero ser igual a esse cara, quero fazer o que ele faz, quero ser o que ele é. Hoje, né, meus filhos vendo a vida, né, que a gente tem que ter para conseguir equilibrar todos esses pratos, é justamente o contrário. Né? Meu filho fala assim: pai, olha, muito legal o que você faz, viu? Ainda bem que tem alguém que faça isso, mas estou pensando
sabe, eles veem que não valem o sacrifício que a gente tem que fazer para se manter atualizado, né, para conseguir recuperar o valor dos nossos honorários. A gente abre mão de tanta coisa, professor, entendeu? Que meus filhos, por exemplo, eles não têm vontade, nem de ser médico, professor, quanto mais neurocirurgião. É o resgate disso que seria minhas considerações finais. A gente tem que trabalhar, né, para esse orgulho que as gerações estão perdendo assim, do neurocirurgião. Rodrigo. Queria agradecer também, né, pelo convite e parabenizar a SBN por tocar nesse assunto, né? Porque esse assunto não é um assunto só que diz respeito à neurocirurgia, né? Todas as especialidades no Brasil estão passando por essa situação, conversando com colegas, vendo o processo, né? E além de afetar também a atividade do médico, afeta o paciente, esse tipo de coisa, porque eu já peguei processos de óbito de paciente, ou pacientes quase foram a óbito por questões degenerativas, não assim na neurocirurgia, mas em outras especialidades. Então afeta o paciente, né? Pode afetar até de forma grave, né, o paciente, como nesses casos do óbito, e também pode afetar a sociedade como um todo, porque 25% mais ou menos da população brasileira faz uso da saúde suplementar. Então esse pessoal que faz, essas pessoas que fazem uso da saúde suplementar, elas não utilizam o SUS. Então quando você tem dificuldade na saúde suplementar, como eu já peguei alguns casos, teve paciente que foi tratado no SUS, mesmo tendo o plano de saúde e o convênio. Então o que você termina fazendo? A pessoa paga pela saúde suplementar e ela termina sobrecarregando o SUS, que seria para pessoas que não têm condição de pagar a saúde suplementar. Então você gera uma fila maior no SUS. Então você termina sobrecarregando o SUS e atrasando às vezes o tratamento de outra pessoa que estava lá esperando que não tem plano de saúde. Então é um tema complexo, né, e que interfere, né, em diversas áreas na sociedade, né, desde do micro, que é o indivíduo, até, né, a população no geral. Muito bom, muito bom. Hoje complementamos uma etapa esse ano, né, do Café com o Presidente, e é nossa função como presidente ouvir todos os segmentos da sociedade brasileira de neurocirurgia e tentar entender qual é a melhor maneira de equalizarmos uma solução para que o neurocirurgião consiga ajudar a população, consiga continuar sobrevivendo também, se ajudando, claro. Então, hoje eu posso dizer que foi um Café com o Presidente muito produtivo. Agradeço a presença de todos. Vamos ter um segundo round em janeiro de Café com o Presidente, com mais colegas da sociedade brasileira trazendo suas demandas, suas dificuldades, porque cabe à sociedade ouvir para poder planejar, para poder trazer ao Conselho Deliberativo, para poder trazer à diretoria e a partir daí encontrar o caminho. Muito obrigado. Tenha um bom dia.